Pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Na aula de hoje, eu resolvi fazer só exercícios de logaritmo, tá? Por enquanto, a gente vai fazer exercícios só sobre mudança de base. E aí, claro, né, apesar de ser um exercício sobre mudança de base de logaritmo, isso não significa que não vejamos, tá, outras coisas no meio. Por quê? O que acontece? Apesar de ser mudança de base, muitas características vão estar inerentes aqui, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer, ele nos remete a fazer o seguinte. Nós temos, dado que o log de 2 é 0,30, calcule o log de 10 na base 2, tá? Então, nessa questão, a gente tem que identificar o seguinte, ó. Por mais que não esteja explícito, pensem que o log de 2 é a mesma coisa que o log, é a mesma coisa, mesmo que não esteja escrito, mas é a mesma coisa que o log de 2 na base 10, tá? Então, nós temos o valor do log de 2 na base 10, que é 0,30. Eu quero calcular o log de 10 agora na base 2. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, uma mudança de base. E como que eu vou fazer, como que eu vou efetuar essa mudança de base? Fórmula da mudança de base, ó. Eu pego o logaritmo que eu tenho, ó, o logaritmo de A na base B, e digamos que eu queira mudar para a base C. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, log na base C em cima, log na base C aqui embaixo. Em cima eu coloco o logaritmando A, e embaixo eu vou colocar a antiga base B, tá? Ou seja, eu vou fazer essa mudança de base para a base 2, em cima eu vou colocar o 2 e embaixo eu vou colocar o 10, tá? Então é só comparação. Você compara as coisas e chega aí no processo final, tá? Então, como nós vamos fazer isso, ó? Então, o logaritmo de 10 agora, na base 2, ele vai ser o quê? Mudança de base. Eu vou transformar isso aqui na base... na verdade, é o contrário. Deixa eu... Peraí. Que não é isso que eu quero calcular. Isso tem. Eu quero calcular o outro. Então, vamos pegar aqui o outro. Então, eu tenho o logaritmo de 2 na base 10. E quero mudar esse logaritmo para a base 2, certo? Então, aqui eu tenho o logaritmo na base 2. Embaixo também, ó, log na base 2. Em cima, ó, é o logaritmo da base 2. E embaixo é o logaritmo da base 10, tá? Então, essa continha aqui que eu tenho que resolver. Primeiro, quanto que vale o logaritmo de 2 na base 10? Ó? Eu sei que vale 0,3. Então, venho aqui e coloco 0,3. Quanto que vale o logaritmo de 2 na própria base 2? Vale 1. A gente já aprendeu que todo logaritmo na mesma base é 1. E aqui, logaritmo de 10 na base 2, eu venho e coloco ele aqui, ó. Log de 10 na base 2. Agora eu posso multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado, né? Eu tenho que 0,30 log de 10 na base 2, tá? É igual a 1. Isso é um detalhe. Eu não posso, tá? Eu não posso multiplicar o 0,30 pelo 10 aqui dentro, tá bom? Ele tem que ficar fora do logaritmo. E aí, para finalizar a questão, nós vamos pegar e nós vamos passar o 0,30 dividindo. Então, log de 10 na base 2 vai ser igual a 1 sobre 0,30, tá? E aí, o resultado final, pessoal, vai dar... Deixa eu calcular aqui. O resultado final... A gente vai fazer uma continha matemática um pouco grande aqui, tá? Ó, 1 dividido para 0,30 é a mesma coisa que 30 dividido por 100, tá? Aí a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Posso simplificar o zero. O resultado vai dar 10 sobre 3, tá? Ou, se você preferir, 3,33333, tá bom? Então, você pode deixar aqui o resultado na forma de fração, que fica mais bonitinho na matemática. Na física, a gente geralmente arredonda, tá? E aí, a gente chega no final da conta. Mas observe que o princípio básico para essa questão é
mudança de base. A gente efetua uma mudança de base e chega no resultado final, tá bom? Aí eu peço que vocês não precisem copiar, porque depois eu vou mandar a resolução para vocês, tá? Vamos fazer um Professor, eu segundo tenho duas exemplo. perguntas, rapidinho. Diga. É, a primeira é se tem outro modo de fazer, se, por exemplo, eu não preciso fazer essas três frações que ficaram aí, 1 sobre 30 sobre 100, e a segunda é se eu não tinha que fazer a multiplicação cruzada. Então, respondendo a segunda logo, eu multipliquei cruzado aqui, ó. Tá? Aqui não precisa, porque se você multiplicar cruzado aqui, você volta para cá. Então, não faz sentido, tá? Aí o outro ponto aqui, Lucas, é o seguinte. Pode existir outras formas, na verdade, de você chegar no mesmo resultado. Na verdade, se você pegar uma calculadora ó, e calcular isso aqui, o resultado vai dar 3,333. Você pode fazer o teste aí, por exemplo, no seu celular, tá? E aí você já chega nesse resultado. Como eu não quis deixar em número decimal, aí eu fiz a divisão de fração. Eu fiz essa transformação, certo? Mas percebam que é uma coisa que às vezes o professor fala, talvez vocês até se ofendem. Gente, tipo, essa parte final aqui é uma parte que, pelo menos em teoria, vocês estudaram isso no ensino fundamental. Eu sei que, tipo assim, professor, mas já passou e tal. Só que aí, gente, existem algumas coisas, por exemplo, que se vocês não lembram, a dificuldade não é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o conteúdo do ensino médio, ó. O logaritmo. A mudança de base é o que nós estamos estudando agora. Isso daqui, ó, essa conta que nós estamos resolvendo aqui, essas contas, elas são contas do ensino fundamental. Então, tipo, eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, mas tentem pegar, pessoal, essa parte, porque senão vocês vão carregar isso aqui para o resto do ensino médio, né? E se vocês fizerem algum curso de exatas, vocês vão carregar isso para o resto até na faculdade. Por quê? Porque é um processo básico que muitas vezes é o que gera dúvida de vocês, tá? Mas eu estou falando isso, não pensem que é para ofender vocês ou para fazer alguma coisa, tipo assim, nesse sentido, tá? A ideia é que tipo, vocês amadureçam essas ideias, esses conceitos, para que vocês não sintam essas dificuldades. Ó, nós vamos resolver outra questão aqui que vai envolver mudança de base. Ó. Aqui pedido para a gente calcular o logaritmo de 8 na base 7 vezes o logaritmo de 7 na base 8. A gente resolveu uma questão muito parecida com essa na última aula. Então, aqui nós temos que entender que ou você transforma essa base, muda essa base aqui para 8, ou você vai mudar essa base aqui para 7, para simplificar. Ou se você quiser, que eu não aconselho, mas você pode mudar, por exemplo, eu não vou usar nenhuma das duas, eu vou mudar o 7, a base 7 e a base 8 para uma base qualquer, tá? Então pode ser feito, tá? Bom, então vamos lá. Eu aconselho vocês só mudarem um, tá? Ou muda o 8 para base 7 ou 7 para base 8. Não vai fazer diferença, tá? Qual que você vai escolher, porque você vai ter que fazer a mudança de qualquer jeito e tanto faz. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, só que é ruim, muitas vezes é ruim, por exemplo, eu fazer assim e eu fazer de CS para vocês. Olha, gente, eu vou colocar aqui como primeiro passo. Aí eu venho aqui, primeiro passo, faça isso. Por quê? Porque depende da questão. Só se cair uma questão muito parecida como essa, que vocês vão ter que seguir os mesmos passos que eu vou fazer aqui. É diferente, por exemplo, quando a gente pega uma equação do segundo grau. Quando você pega uma equação do segundo grau, todas elas você vai ter que calcular delta x1, x2. Então, independentemente de qual seja a equação, você vai ter que fazer isso.
Então, o que acontece? Aqui fica complicado, por exemplo, eu dizer assim, olha, gente, começa fazendo isso. Porque às vezes você tem que começar fazendo a mudança de base, às vezes você só vai fazer a mudança de base no final. Então é muito complexo dizer isso. Então você tem que enxergar a questão. Por isso que a gente vai fazer alguns exercícios diferentes para que vocês consigam perceber essas nuances, tá? Então vamos começar pelo seguinte: nós vamos fazer a primeira mudança de base aqui, tá? Então nós vamos efetuar uma mudança de base. E aí na mudança de base a gente vai fazer o seguinte: eu vou escolher o primeiro logo, tá? Sem enrolação. Então vai ser o logaritmo de 8 na base 7. E aí eu vou escolher mudar, né, no caso, para a base 8. Ó. Então eu vou repetir o log na base 8 em cima e embaixo. Em cima eu vou colocar o 8 e embaixo eu vou colocar o 7. Vejam que o logaritmo de 8 na base 8 é 1. Tá? E aqui embaixo eu vou repetir o logaritmo de 7 na base 8. Ok? Então eu calculei aqui a mudança de base. Eu não calculei a resposta final. Agora eu vou pegar esse resultado e vou substituir aqui. Então, o log de 8 na base 7 vezes o log de 7 na base 8, tá? Ele vai ser igual a quem? O log de 8 na base 7 eu troquei aqui a base, vai ficar 1 sobre log de 7 na base 8 vezes, né, não tem coisinha aqui, log de 7 na base 8. Aí esse aqui simplifica com esse, o resultado dá 1, tá? Professor, o resultado sempre dá 1? Não, tá? Essa questão e a questão passada que a gente fez, os caras criaram ela de modo que desse 1, mas não, nem sempre vai dar resultado igual a 1. Agora eu quero chamar a atenção de vocês um detalhe. Percebam que nas duas mudanças de base que a gente efetuou, ó, essa aqui, que deu 1 aqui em cima, tá? Nessa mudança de base, que vai simplificar. E nessa mudança de base agora, o log de 8 na base 8 vai simplificar e vai dar 1 também aqui, tá? Isso sempre ocorre? Não. Isso ocorreu porque eu estou mudando da base 8, melhor, da base 7 para a base 8, que é o número que está aqui. Vamos supor que eu, né, tivesse escolhido uma outra base. Por exemplo, dissesse, olha, eu quero mudar para a base 10 aqui, ó. Não precisa nem pôr a base 10, né? E aí, vou colocar o 8 em cima e o 7 embaixo. Então, se eu fizer isso aqui, não simplifica, tá? Ele não vai cortar em cima, não vai dar 1 em cima. E aí, só que se eu fizesse isso, eu seria obrigado também a mudar o log de 7 na base 8 para a base 10, ó. Aí, agora o 7 aqui vem em cima e o 8 que está na base que vem embaixo. Então, quando eu multiplicasse essas duas frações, ó, esse de cima cancelaria com esse de baixo e o de cima cancelaria com esse de baixo aqui. Então, na verdade, todo mundo ia sair se cancelando. Aí o resultado final ia dar 1 também. Tá? Então, não importa para qual base você mude, o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então, quando você fizesse a multiplicação dos dois, o resultado ia dar 1 também. Tem que dar 1, porque senão existiria alguma coisa muito errada nesse tipo de questão, tá? Tranquilo, pessoal? Por que lá embaixo, no log de 7 na base 8, eles se repetiram e se cortaram? O que a gente fez aqui, ó? Mudança de base. Eu tenho que calcular isso aqui, mas a gente aprendeu, ou pelo menos o meu intuito foi que vocês entendessem que eu só posso fazer a operação com logaritmo se eles estiverem na mesma base. As primeiras aulas de logaritmo, todos os logaritmos da mesma conta estavam na mesma base, por isso que a gente não fazia mudança de base lá. Ontem, nós aprendemos a fazer mudança de base. Então, para eu fazer a operação com esses dois logaritmos, eu tenho que colocar ambos na mesma base. No caso, eu poderia escolher a base 7 ou a base 8. Eu escolhi mudar da base 7 para a base 8, tá? E aí eu efetuei primeiro a mudança de base nesse primeiro aqui,
E aí, quando eu efetuo a mudança de base, o resultado dá 1 sobre log de 8 na base 7, que coincidentemente é o mesmo valor que está aqui, ó. Por isso que ele se repetiu aqui, ó. Esse valorzinho aqui foi trocado pelo resultado da mudança de base, porque eu não fiz isso aqui à toa, tipo, eu vou fazer só por fazer para mostrar a mudança de base. Não, eu efetuei a mudança de base porque é necessário para que eu possa fazer a operação com logaritmos de bases iguais. Quando eu efetuo isso, perceba que apareceu aqui para mim, ó, o mesmo valor, tá? Claro que isso aqui não é coincidência, o cara que fez, criou esse exercício, ele criou justamente para que isso acontecesse, tá bom? Então não é algo tipo por acaso, não, ele fez isso assim, já pensando nisso, tá? E aí, por ter o mesmo valor, só que um está na parte de cima da multiplicação, que é esse aqui, e outro na parte inferior, eu posso simplificá-los, eu posso cortá-los. Que na verdade, quando você multiplica 1 vezes o logaritmo de 7 na base de 8, dá o logaritmo de 7 na base de 8, só que ele, dividido por ele mesmo, dá 1, tá? Qualquer número, tirando o zero, qualquer número dividido por ele mesmo, é 1. Então, não é por acaso que esse valor apareceu aqui. É porque eu fiz o cálculo aqui e eu fui obrigado a fazer esse cálculo porque as bases são diferentes. Tranquilo? Então, essa parte de azul que eu estava explicando aqui, eu estava explicando que, mesmo que eu escolhesse uma base diferente para fazer o cálculo da base aqui, ó, eu coloquei o 10. Mas perceba que eu poderia ter colocado aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. O resultado vai dar o mesmo, tá? Vai sempre se cancelar os logaritmos, tá? Sempre. Vamos fazer outro exercício. Deixa eu pegar aqui um printzinho. Professor, Diga. não sei se você viu aí no chat, mas aquela hora que eu tava com a câmera desligada, eu tava resolvendo um problema aqui no computador. Não, tranquilo. Queria avisar o senhor. O áudio tava muito alto e o botão da barra de tarefa para diminuir o som não tava pegando. Entendi. Tem uma opção, por exemplo, no Windows, que você pode regular o microfone separado aí do áudio, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vi uma questão aqui que ela não é de mudança de base, pelo menos não por enquanto, tá? Mas é interessante o cálculo dela, tá? Uma questão do Enem, ela é um pouco difícil, um pouco longa. Professor, Oi. sobre essas questões, só para eu ter certeza, que é o capítulo 43 que a gente tá fazendo, né? Foi, o da aula passada, mudança de base. Da aula A, né? Isso. Da aula A, não, do negócio A, setor A. Só que não é só sobre ele, tá? É sobre também a parte anterior a ele. Então o 42 também, né? Mas a gente ainda não fez o 44, que é as equações, né? Já, a gente fez ontem. O de logaritmos equações? A gente Sim. já tá no de mudança de base? Não, eu estou revisando exercícios de mudança de base, mas a gente já fez as de equações também, já. Só e que... o de funções e inequações, ainda não? Não. Só Tá. semana que vem. Então tá bom. Essa vai ser a última questão que a gente vai fazer hoje. E aí daqui a pouco eu libero, a gente vai para a aula para vocês fazerem a atividade avaliativa, tá? E aí eu vou colocar os 4 exercícios lá e programar eles para vocês fazerem. Então vamos fazer logo essa aqui. Essa questão ela fala o seguinte para a gente, ó. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000, como vocês podem ver aqui. Tá? Esse aqui é o valor do empréstimo.
para pagar as prestações, ela dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais, ou seja, ela não pode exceder esses 400. Para esse valor de empréstimo, o valor das prestações é calculado por essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula gigantesca. Ele fala assim, ó, se necessário, utilize 0,005 como aproximação para o logaritmo de 1,013. Isso ele estava colocando aqui para a gente, porque se vocês perceberem, tem aqui, ó, 1,03 aqui, tá? 2,602 como aproximação para o logaritmo de 400. O logaritmo de 400 vai aparecer porque ele tem os R$ 400 de prestações, né? E 2,525 para a aproximação de log de 335, tá? Se necessário, a gente vai utilizar isso daqui. Então, vejam só, o valor do empréstimo é calculado a partir do valor das prestações, ou seja, por mais que tu pegue R$ 5.000 emprestado, o banco ele vai querer lucrar, então ele vai te emprestar 5.000, mas você vai acabar pagando o valor a mais para ele, tá? Só que isso aqui, de certa forma, não importa, porque o cara quer viajar. Então, a ideia aqui é nós fazermos o cálculo usando uma prestação de R$ 400 no máximo, né? No máximo aí para a gente fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Essas prestações, elas vão ter que ser iguais aqui a R$ 400, ó. E nesse caso, nós queremos saber qual é a pergunta mesmo? Para pagar as prestações, mas... Interessante que o cara não tem pergunta aqui, né? Para pensar, não tem pergunta, né? Mas provavelmente é para a gente calcular o número de parcelas aqui, tá? A gente vai calcular o número de prestações. Então não tem pergunta, mas a gente vai calcular o N. Então como que a gente vai fazer aqui? Observe que aqui, se tu olhar, não tem logaritmo nenhum na fórmula. Então é a gente que vai colocar o logaritmo nessa questão. E o logaritmo que a gente vai estar utilizando, ó, ele vai estar na base 10, porque observem que não tem base aqui aparecendo, ou seja, é a base 10, tá? Então vamos lá, nós temos então essa fórmula aqui para resolver, nós temos 5.000 vezes 1,013 elevado a n, vezes 0,013, tá? Dividido por 1,013 elevado a n, menos 1, igual, deixa eu tirar isso aqui, né, que eu não sei porque que eu fiz esse risco aqui, igual a 400. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5.000 que está aqui, ó, que é o valor da parcela. Vou pegar aqui uma cor diferente. Então, vou pegar esses 5.000 e vou multiplicar por esse valor, tá? E depois eu vou passar ele provavelmente para o outro lado dividindo. Então, vamos lá multiplicar primeiro. Ó. 5.000, pessoal, vezes 0,013, os 3 zeros que estão aqui, vai, né, anular essa vírgula aqui, ó. Ela vai enviar essa vírgula aqui para a direita. Na verdade, a gente vai acabar fazendo a multiplicação de 13 vezes 5, que vai dar, ó, 15, vai 65. Então, se vocês quiserem, vocês podem conferir aí na calculadora de vocês. O resultado aqui vai dar 65. Então, eu vou ter 65 vezes 1,013 elevado a n sobre 1,013 elevado a n menos 1 igual a 400. Vou pegar esse 65 que está aqui e vou enviar ele para o outro lado, só que dividindo, tá? Então, dividindo, eu vou ter 1,013 elevado a n sobre 1,013 elevado a n menos 1 igual a 400. E aí o 65 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, tá? Bom, aqui um detalhe importante, ó. Vejam que vocês estão vendo aqui, ó, o 65 aparece aqui em cima? Não. Então, se o 65 não aparece ali em cima, isso significa dizer que não é interessante eu resolver essa conta usando o 65. Vejam que aparece o logaritmo de 5.000, de 5.000 não, né? Aparece o logaritmo de 500, de 400, desculpa, de 500, né? De 400, de 1,013, que aparece aqui, mas o de 5.000 não aparece. Então, como que de 65 não aparece? Mas observe o seguinte, ó, quanto que dá
400 dividido para 65. Ó. Vou usar aqui a calculadora para a gente fazer, tá? Vocês podem conferir na de vocês aí, para ver se vai estar correto. E o resultado vai dar um número bem feio, tá? Mas eu acho que dá para simplificar isso aqui, ó. Por 5 em cima e embaixo. Se eu simplifico por 5 em cima e embaixo, deixa eu ver quanto é que vai dar. Em cima vai dar 80. Embaixo, quando eu simplifico por 5, vai dar 13. A gente não tem, ó, essas informações de logaritmo aqui para calcular. Então, como eu mencionei para vocês, esse resultado aqui, ele não vai ser interessante para a gente construído dessa forma, porque a gente não vai conseguir chegar num resultado legal, já que eu não sei como calcular o logaritmo de 65, tá? Então, a gente quer usar essas regras aqui de cima para chegar no resultado. Observe que o de 400 a gente tem, mas, né, infelizmente, nós não temos o de 65 para ficar mais fácil aqui a resolução. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Tá? Ah. É para ficar branco, não azul. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente quer... Eu vou só passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter 1,013 elevado a n, dividido por 1,013 elevado a n, menos 1. E aí, na verdade, eu vou só multiplicar cruzado por enquanto, né? Vai ficar até mais simples multiplicar cruzado. Observe que eu posso seguir vários passos diferentes. Aqui eu vou só multiplicar por cruzados primeiro, para ver quanto é que vai dar. Então, vou multiplicando cruzados, isso aqui vai dar 400 vezes 1,03 elevado a n, menos 400. Vou pegar esse... eu vou pegar agora... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou passar para o outro lado aqui. Isso aqui vai dar 65 vezes 0,13 n. Passando esse aqui para o outro lado, vai ficar menos 400 vezes isso aqui, igual a menos 400, tá? Eu fiz esse, ó, 5.000 vezes esse daqui, tá? Subtraindo, ó, 400 menos 665 vai dar esse valorzinho aqui, ó, 335. Então, vai ficar menos 335 vezes 1,013n elevado a n igual a menos 400, tá? Vou passar esse menos 335 para o outro lado dividindo, ó, e aí vai sobrar esse valor aqui, ó, igual a menos 400 dividido por menos 335, tá? Aí menos com menos vai dar mais. Aí vai ficar 400 dividido por 335. Eu não vou efetuar essa divisão porque nós vamos usar o resultado desses logaritmos aí para chegar no processo de cálculo final, tá? Deixa eu aumentar aqui. E aí, como que nós vamos finalizar? Ó? Nós vamos aplicar o logaritmo agora. Deixa eu colocar aqui em cima. Não vai ficar muito bonito, mas olha só. Nós vamos aplicar o logaritmo de 1,013n. E aqui desse lado, o log de 400 dividido por 335. Aí nós vamos usar duas propriedades de logaritmo. Primeiro, logaritmo de uma potência. O expoente vem e fica multiplicando o logaritmo. E o logaritmo da divisão, nós vamos ter o logaritmo do de cima menos o log do que está embaixo. Próximo passo é nós substituirmos esses valores. Ó. O log de 1,013 é 0,005. Então vai ficar esse valorzinho aqui. Igual ao log de 400, que é 2,602, menos o log de 335, que é 2,525. Vou efetuar a subtração.
Então, N vai ser igual. Essa subtração aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar. 2,602 menos 2,525. O resultado vai dar 0,077. E aí, se eu passar esse carinha para lá dividindo, vai ficar dividido por esse valorzinho aqui, tá? E aí é só efetuar a divisão por 0,005. E o resultado vai dar 15,4, tá? Então, a alternativa correta seria, aqui, uma boa aproximação, como o 4 é menor do que 5, então seriam 15 parcelas, tá, gente? Uma boa aproximação para esse resultado. Observe que a gente primeiro fez uma simplificação da conta, tá? E aí você tem diversas formas de fazer. Observe que para eu fazer ela, eu tive que recorrer a alguns recursos. Quais foram esses recursos que eu tive que recorrer? Verificar uma forma de poder aparecer, ó, esses valores daqui, ó, o 400 e o 335. Veja que eu fiz de duas maneiras e não estava aparecendo esse valor. Aí eu tive que correr atrás até chegar nesse valor aqui, que às vezes dá um pouco de trabalho, tá? E aí o processo final, a gente chegou no resultado esperado, tá? Como a gente vai fazer a nossa avaliação agora, deixa eu encerrar aqui a gravação e fazer a chamada.